Queridos amigos do Ideal Espírita, caríssimos irmãos outros que eventualmente aqui se encontram e que optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras, sejam elas científicas, filosóficas, religiosas. Caríssimos amigos, trabalhadores, voluntários, frequentadores do grupo Espírita Regeneração, Cristo e Caridade. Que a permanente e serena paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações, símbolo de sentimento. E que esta mesma paz, não a paz do mundo, a que João Evangelista registrou no capítulo 14, versículo 27, quando grafou: a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Que ela também ilumine o nosso discernimento. Podemos dizer, tratar-se de um departamento muito delicado das nossas mentes, responsável pelas nossas tomadas de decisões. Porque estamos muito certos de que, iluminados pela paz do Cristo, é máxima a probabilidade de escolhermos pelo bem, pelo bom, pelo belo, pelo nobre, pelo justo. E, aliás, escolher é talvez o tema principal da nossa reflexão à tarde de hoje. Falar de animismo, de misticismo, de mistificação, de mediunidade, passa inicialmente por falar de escolhas e falar o que sustenta as nossas escolhas. O que te faz escolher por isto ou por aquilo? Porque não adianta, se tu pretendes pegar um peixe, não adianta abastecer o anzol com pepita de ouro. Experimenta pegar um peixe e colocar no anzol ouro. O peixe não vai fazer, para um peixe não fará a mínima diferença. Experimenta alimentar um cavalo com algumas cédulas que sejam de real ou de dólar. Para o cavalo, isso não fará a mínima diferença. Aonde a gente põe o nosso coração, estará o nosso tesouro. Por volta de 1857, quando a codificação espírita começou a ser materializada em letras, porque já estava sendo fomentada no espírito da humanidade, os primeiros anos foram marcados por um problema um tanto quanto delicado para Allan Kardec e os seus colaboradores. É que havia, como ainda hoje o há, um número gigantesco de espíritos enganadores. Kardec sempre estava à volta de precisar selecionar milhares de mensagens. Porque haviam espíritos que, utilizando dos médios mecânicos que serviam à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, enganavam, se passavam por sábios, se passavam por educadores, eram desencarnados, mas não haviam perdido a mania
de dissimular. Mistificar é enganar, é forjar. E para quem acha divertido enganar, experimente ser enganado, que verá o quanto é doloroso. Porque a parte triste da mentira, do engodo, da mistificação, quando somos enganados, é que somos atraídos pelos nossos desejos. Assim como o peixe será atraído pelo sangue, assim como o cavalo vai preferir a vegetação. Como perguntava Kardec aos benfeitores da humanidade, como nós podemos nos livrar dos mistificadores? Como é possível não ser enganado? Porque Kardec tinha o trabalho da seleção. E no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, onde Kardec vai tratar das contradições e das mistificações. Um capítulo todo dedicado às contradições e às mistificações. Os espíritos lhe respondem. Essa é uma questão fácil. Livrar-se de espíritos mistificadores é fácil. Basta apenas, de modo simples, que a gente se concentre no objetivo da doutrina dos espíritos. Essa é uma parte delicada do assunto. O objetivo da doutrina dos espíritos é a reforma moral da humanidade. Se eu busco na inteligência desencarnada subsídios, elementos, informações, ferramentas para a minha reforma moral, para que os meus relacionamentos com o outro se aprimorem, se tornem mais pacíficos, para que a gente aprenda a ser indulgente, a perdoar, a ter paciência. Se busco neles este fanal, não cairei no engodo da mistificação. O problema, apontava os benfeitores a Allan Kardec, é que nós buscávamos e ainda buscamos no Espiritismo o que ele não foi construído para oferecer. O Espiritismo tem uma função: aprimorar moralmente a humanidade. Qualquer outro movimento que façamos, para quem ou para além, nos colocarão num terreno perigoso da mistificação. Porque a fim de atender a demanda, aquele de quem a gente solicita poderá nos dar variadas respostas, algumas das quais sem nenhuma fundamentação. Em 1857 e nos anos que se seguiam, Kardec tinha uma questão muito delicada para resolver. Havia um número gigantesco de espíritos que se comunicavam através dos médiuns e que enganavam. A gente pode fazer um modelo aproximado do que acontecia e do que aconteceu de lá até aqui. Em 1857, nós tínhamos uma prevalência, a grande maioria dos médiuns, dos intermediários, eram mecânicos.
Era necessário que assim fosse, para que eles não guardassem a mínima lembrança das comunicações. Isso dava para o movimento nascente, para a filosofia em construção, isso dava credibilidade. Os anos passaram-se e hoje, em 2024, nós temos a prevalência de médiuns intuitivos. A maioria de nós, sejam aqueles intermediários nas mesas mediúnicas, sejam em qualquer trabalho doutrinário da casa espírita, porque todos os trabalhos dentro da casa espírita é um trabalho mediúnico de intercâmbio com as esferas invisíveis. Para a maioria de nós, são médiuns intuitivos. Por isso guardam de modo muito claro, parcial ou totalmente o conteúdo do que foi transmitido. Porque recebe, diriam os parapsicólogos, recebem de modo telepático, transmissão de pensamento. O que mudou do meado do século XIX para o século XXI foram os mistificadores. Lá a gente tinha a prevalência, a maioria deles eram desencarnados. Infelizmente, constata-se hoje que a maioria daqueles que tentam mistificar são espíritos também, só que estão encarnados. Porque a gente ainda está no mundo de prova e expiação. E a concepção vigente é a de que nós não somos imortais, é que somos matéria. Logo, se assim somos, todo médium, para o leigo, é um mistificador. Porque se não existe espírito, todo mundo está enganando. Em particular para os espíritas, que já compreendem, que já podem experimentar de modo científico, e claro, ainda não acadêmico, a imortalidade da alma e a sua comunicação, e porque esta comunicação tem sido utilizada com médios intuitivos, alguns ainda se acreditam na necessidade de enganar, de forjar as comunicações, de se passar por desencarnados. Talvez porque acreditem ser algum privilégio transmitir comunicação do além. Chico Xavier escreveu, psicografando, quase 500 obras, a maioria das quais ditadas por espíritos altamente sofredores. Para quem acha um privilégio ser médium, experimente passar 1 hora, 1h30, 2 horas numa reunião mediúnica recebendo sofredores. Porque no dia a dia a gente já não gosta de sofredor. E sofredor desencarnado, alguns dos quais não sabem nem que estão desencarnados. É que talvez a gente acreditou no glamour que era ser médium. Como muitos jovens investem nas primeiras primaveras da vida, o sonho de serem jogadores de futebol. Mas eles esquecem que a maioria dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo. Aliás, a televisão está passando um documentário que trata exatamente da realidade do jogador de futebol. Ou seja, raríssimos tornar-se-ão
Ronaldinho, Neymar e tantos outros que conhecemos. Então paira sobre os médios uma aura de glamour que não condiz com a realidade da tarefa dificílima, que é sentar-se, concentrar-se por 1 hora e meia, para receber dores, para compartilhar e recepcionar angústias, tristeza de ter sido traído, ódio de ter sido assassinado. Então não tem nada de glamuroso nesse trabalho. Portanto, é ilusória a ideia de tentar fingir que é médium para tornar-se glamuroso e famoso. Em 2024, portanto, a gente ainda enfrenta um desafio. O trabalhador na casa espírita ainda acredita nessa falácia, a de que os médios são autoridades, são personalidades, porque não são. É preciso, portanto, entender como ocorre a comunicação mediúnica. A mistificação é um engodo, é uma enganação. Mas no processo de transmissão da mensagem, há um percentual que é do médium. E então a gente precisa diferenciar bem o que é mistificação do que é animismo. O misticismo aqui posto só serve para quem está fora da doutrina espírita. Conceituemos. O misticismo é qualquer coisa que está para além da natureza. É o sobrenatural. Mas a doutrina dos espíritos, com provas incontestes, embora o orgulho ainda não permita, já comprovou que não há nada sobrenatural, nada que vai para além da lei de Deus. Há muita lei de Deus desconhecida. Há muitos fenômenos naturais incompreensíveis para o homem temporário atual. Dentro da casa espírita, o misticismo não existe, porque não existe nada que vai para além da natureza. Embora ainda haja muita natureza que eu desconheço. A mistificação é a mentira, é a enganação, que muitos de nós acabamos por acreditar, porque assim como os peixes, desejamos sangue. Porque o triste dos golpes financeiros, para servir de exemplo, o triste não é o enganador, é o que nos motivou a ser enganado. E na maioria das vezes é o desejo do lucro fácil. Essa é a parte triste da enganação. Então, muitos ainda de nós recorremos às casas espíritas a fim de angariar a colocação profissional que dizemos fazer jus à nossa capacidade intelectual. E eu tenho uma notícia triste para dar a vocês. Eu não gostaria de dar também essa notícia. A doutrina espírita não tem condições de oferecer melhores colocações profissionais para nenhum de nós. Há muitos de nós ainda que procuram a casa espírita no afã de resolver as consequências das nossas escolhas de outrora, hoje grafadas no nosso próprio instrumento biológico. E eu também tenho uma notícia dolorosa para dar a respeito. A gente não tem condições de interferir no movimento natural da lei divina. Há experiências que precisarão serem vivenciadas até o fim. Isso é cura. Isso é recuperação. Repito, para te precaveres, para que tu possas estar
seguro da mistificação, concentra-te no objetivo da doutrina dos Espíritos, a reformulação moral da humanidade. Mas então era óbvio que nesse cenário de precisar identificar o que havia de falso, o que havia de verdadeiro, Kardec debruçou-se, depois da escrita do Livro dos Espíritos, na explicação dos fenômenos que construíram a filosofia espírita. Por isso que, de forma didática, a segunda obra a ser editada é o Livro dos Médiuns, que podemos dizer tratar-se de uma cobrança da comunidade leiga e espírita para que Kardec explicasse como os fenômenos ocorrem. Por isso é a parte experimental da doutrina. E um dos temas centrais lá posto é: qual é a participação do médium no fenômeno? O que é do médium, o que é do espírito e como diferenciar uma coisa da outra. No capítulo 19 do Livro dos Médiuns, na questão 6, sem indicar particularmente qual espírito responde, Kardec fez o seguinte questionamento: o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Note que a questão parece inocente, mas inocentes somos nós que estamos lendo, né? Kardec está exatamente perguntando qual é ou tanto que tem de médium na comunicação. Meditemos um pouco mais na pergunta. O espírito que se comunica com um médium transmite diretamente seu pensamento ou tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Vamos traduzir. Quando eu, médium, faço uma psicografia, como é que o espírito está enviando essa mensagem? De modo direto para a minha mão, ou ele está mandando um pensamento para mim, médium, que estou escrevendo? Os médiuns que aqui estão, como é que vocês recebem as mensagens? Com a sensação de que estão diretamente escrevendo, ou este pensamento lhe vem à mente para que tu ponha ele no papel? Note que essa é uma diferença que fará com que a gente entenda qual o papel do médium e se há alguma função e se nós podemos retirá-lo do trabalho. E os espíritos respondem a Kardec: o espírito do médium é um intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Vejamos, intérprete. Médium não é carteiro. Qual a diferença do carteiro por médium? Todas. O carteiro, o fiel carteiro, ele não sabe o que está escrito na carta. Agora não tem mais carteiro, né? É entregador. Embora ainda exista. Ou o carteiro sabe o que está na carta? É porque vocês receberam carta faz tanto tempo que talvez não lembre. O carteiro não sabe o que está na carta, porque ele não a interpreta. Olha o que é que os espíritos estão dizendo. O médium não é um carteiro. Aliás, essa também foi um susto que Allan Kardec, que André Luiz, teve quando chegou nos mensageiros.
André Luiz, após Nosso Lar, tornou-se cidadão e foi trabalhar nos Mensageiros, que o cinema tem chamado de Nosso Lar 2. Quando lá chegou, André Luiz chegou numa escola de médiuns. Mas ele esperava encontrar mensageiros, levadores de mensagem, de cartas. Mas não foi isso que ele aprendeu. Médiuns, diz Aulus, instrutor da obra. Médiuns são cartas vivas. Eles não levam mensagens, eles a interpretam. E olha que tem uma diferença gigantesca na interpretação. Aquele que deseja dizer a sua dor, te falará da dor, te mostrará o próprio quadro da dor. A interpretação é nossa. Aquele que falará dos enganos que acreditou durante toda a experiência carnal que agora teve fim, te falará dos enganos, mas o modo de transmissão é teu que é médium. Esse é o trabalho do intérprete. Por isso, necessário se faz a fidelidade ao que está recebendo, para interpretar de modo justo, transmitindo aquele que geralmente é chamado doutrinador, dialogador, psicoterapeuta da alma, porque o nome pouca diferença faz se o meu modo operante não muda. Eu posso até deixar de ser chamado de dialogador e continuar eu posso até passar a ser chamado, dialogador, mas continuar doutrinando. Interpretar. Então, em todas as mensagens, o que ocorre? Os médiuns recebem, interpretam e a transmitem. Kardec foi além. Na questão 9, diz ele, compreende-se, ainda no capítulo 19 da obra, compreende-se que seja assim, tratando-se dos médiuns intuitivos, porém não relativamente aos médiuns mecânicos. Bom, qual o raciocínio óbvio de Kardec? Ok, aqueles médiuns que estão despertos, aqueles que estão intuitivos, que vão lembrar o termo da comunicação, ok, eu entendo que eles estejam interpretando, porque alguns de nós que se põem na labuta da interpretação, por vezes é capaz de ouvir as mensagens de modo muito claro o que deve ser dito e transmitido. Alguns veem as cenas, algumas delas que não estão ali na sala mediúnica, são projeções mentais do sofredor que ali chegou, cuja função, uma das, é justamente retirar essas imagens que o fazem sofrer. Então Kardec está dizendo assim, olha, eu entendo que para o intuitivo, ok, o médium seja o intérprete, porque parece muito óbvio que o intuitivo esteja interpretando. Mas e aquele, o que Kardec está dizendo, mas e aquele que sai da reunião mediúnica perguntando onde eu estou, o que eu fiz? Que é o mecânico, hoje encontrado de modo muito raro. Por isso mostrei um quadro antes, essa diferenciação na prevalência dos médiuns intuitivos hoje em relação a 160 anos atrás. Kardec então diz, eu entendo que o intuitivo seja assim, mas o mecânico parece agir de modo direto, sem a interferência do seu próprio espírito. Seria ótimo que assim fosse, não é? Seria ótimo, porque então o médium seria igual o equipamento eletrônico. Ele chegaria na sala, colocaria a tomada da concentração, ajustava a faixa da sintonia e pronto. E os espíritos falavam.
No final, alguém desligava o botão que tem no ombro do médium. Acabou, meu irmão, o trabalho, podemos ir. Vocês sabem, por experiência própria, que não é assim que funciona. Aliás, hoje isso tem sido um dos maiores dramas dos médiuns. Será que é meu? Será que não é? Eu não quero enganar, mas estou desconfiando que é meu. E os espíritos respondem assim a Kardec: é que ainda não percebestes bem o papel que desempenha o médium. Pois bem, compreende igualmente que, para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente. E que esse intermediário é o espírito do médium. Seja ela uma comunicação de efeito físico ou de comunicação de efeito inteligente. A comunicação inteligente que está sendo dita aqui é com vontade, com escolha, opção. Não é culta. O inteligente aqui não é de culto. Não é de cultura. Ou seja, toda e qualquer comunicação mediúnica passa pelo espírito do médium, que a decodifica de acordo com a sua faculdade mediúnica. Que por isso Kardec dirá, é um efeito orgânico. Porque uns decodificarão as mensagens em forma de imagens. São os médiuns que Allan Kardec agrupou como videntes. Outros, para a mesma situação, na mesma sala mediúnica, não conseguirá decodificar por imagens, mas vai ouvir os sons da perseguição que o irmão sentiu, o tilindar das armas dos perseguidores que o fizeram sucumbir. São os que Allan Kardec agrupou como audientes. Essa faculdade é particular de cada um. Como nós a decodificamos. Mas todas as mensagens chegam através do espírito do médium. Por isso há um percentual, dirão os benfeitores, há um percentual anímico na comunicação. Vejam a próxima questão. Dessas explicações, pergunta o codificador, ao que parece que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Essa é a pergunta mais triste de O Livro dos Médiuns. Para os médiuns. Porque, repito, era ótimo que fôssemos passivos. Aliás, o sonho da maioria dos médiuns é exatamente ser passivo. Porque isso lhe garante isenção na tarefa. Então, Kardec começou a entender, observe, Kardec era um homem muito sábio. Ele começou a entender que havia uma participação do médium, queira ele ou não, seja ele intuitivo ou mecânico. Mas para confirmar, para não achar, para não ser levado pelas compreensões falsas, ele foi confirmar. Note, quer dizer então que o espírito do médium nunca é completamente passivo? Respondem os benfeitores da humanidade. A resposta é sensacional. É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as dos espíritos que se comunicam, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário, aquele que traduz, embora se trate do que chamais médiuns mecânicos. Olha como os espíritos sentiam aonde estava o problema de Kardec na dúvida. Nos mecânicos, naqueles que não guardam lembrança da situação. Mesmo para aquele, dizem os espíritos, não há passividade no fenômeno mediúnico. Ou seja, todo fenômeno pode ser considerado medianímico. Todo fenômeno mediúnico tem uma participação anímica do intermediário. O que não pode é misturar as ideias.
Isso a gente vai voltar a conversar mais à frente, quando tentarmos explicar o mecanismo da comunicação. A gente não pode misturar ideia, porque a gente é intérprete. Intérprete não adiciona ideia. Tenta compreender a ideia que vem por trás da palavra. Interpretar não é um trabalho fácil, porque é recorrer a um outro código de palavras e casar as ideias. As palavras serão diferentes, mas as ideias precisam ser as mesmas. Olha como fazer interpretação é difícil. As ideias não podem mudar, porque senão a gente não transmite a dor, o sentimento de perda, de ódio, de vingança que o amigo, ora sofredor, necessita que transmitamos. Não há, portanto, fenômeno mediúnico, vamos dizer assim, puro, sem a participação do médium. Daí a gente ouvir tanto a importância do estudo, do aperfeiçoamento do maquinário psicobiológico do médium. Porque vejamos, toda essa instrumentação psicobiofísica, chamemos assim, é a mesma que utilizamos no ambiente profissional, é a mesma que utilizamos na sala mediúnica, no trabalho de caridade dentro do templo religioso. Não existe outra. Se me permito, o gracejo malevolente que ofende no ambiente profissional é a mesma instrumentação que me permite a formulação dos gracejos, será a mesma que será utilizada dentro da sala mediúnica. Não temos outra caixa de ressonância. Uma para trabalhar, seria ótimo que assim fosse, né? Uma para trabalhar, uma para ficar em casa e outra para ir para o centro espírita. Por vezes a gente até tenta disfarçar. Boa noite, meu irmão, muita paz. Mas a estrutura é a mesma. E daí, porque não cuidamos dela, por vezes temos muita dificuldade de concentrar, de sintonizar, de desligamento das dificuldades necessárias, embora sofridas, do cotidiano. E quando não podemos atrapalhar, dizem os benfeitores, quando não misturamos as nossas ideias. E a gente volta para os nossos desejos. Qual é a função da doutrina dos espíritos? Não é resolver os nossos problemas particulares. É doloroso, mas os médiuns precisam trazer a sua bolsa de dificuldades, deixá-las nas portas das salas mediúnicas. E quando terminar a reunião mediúnica, pegar e levá-las de volta. Eu sei que eu estou falando de renúncia, mas esse é um dos trabalhos do médium. Eu sei que eu estou falando de sacrifício, porque a gente gostaria de entrar numa tarefa do bem e sair curado das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. De ver as desavenças desnecessárias do nosso ambiente profissional amainadas. De ver a teimosia dos corações que amamos retificadas. Mas essa não é a função da doutrina espírita, a não ser a de aprimorar nós mesmos. Não existe, portanto, mediunidade sem animismo. Agora, existe muito fenômeno anímico. Existe muito fenômeno anímico sem a interferência de uma outra mente desencarnada. Existe animismo sem mediunismo, que, se feito de propósito,
se feito com o intuito de ludibriar, de enganar, deixa de ser animismo e entra no campo da mistificação. Observe que a fronteira é tênue, mas é fácil de compreender. O percentual na comunicação que é do médium é o percentual anímico da ânima dele, da qual eu não consigo desligar. Não há uma chave que me torne passível na transmissão das mensagens. Mas na falta de um companheiro necessitado de transmitir as informações, eu não preciso inventá-las para demonstrar mediunidade, porque não existe glamour nenhum em ser intermediário da vida verdadeira. Então a gente precisa se atentar para a fronteira sutil que há entre o teu percentual anímico no processo e a nossa ilusão em tentar iludir. Infelizmente, os mistificadores do além só enganam quem ainda põe o coração no que não é a função da doutrina espírita. Glórias temporárias e recompensas passageiras. Hoje, a casa espírita enfrenta um problema que será sanado com estudo, com atenção, que é a dos mistificadores encarnados. Aqueles que, acreditando ser os substitutos de Chico Xavier, se passam por médiuns, por intermediários sem ser. E aí não é fenômeno anímico, é mistificação mesmo. Não tenhamos receio de classificar. Não tenhamos receio de classificar. Mas é óbvio que aquele que se põe na responsabilidade da direção de uma tarefa tem, e até mesmo os companheiros que dividem a mesa conosco, vão estar sempre com a questão, e até mesmo nós, individualmente médiuns, estamos sempre nos perguntando como distinguir se o espírito sou eu mesmo ou se é o espírito do médium ou se é o espírito desencarnado quem transmite a mensagem. Bom, primeiro isso exige treinamento. Faculdade mediúnica é passível de exercitar. E quanto mais exercitar, melhor. Houve um tempo na doutrina dos espíritos, não muito longe, que para sentar-se à mesa mediúnica bastava a faculdade. Então o sujeito chegava na casa espírita e mostrava a credencial. Qual? A faculdade, ora, e precisa outra? Sim, precisa. Além da faculdade, necessário se faz conhecimento da faculdade que tem. Ora, reunião mediúnica é pronto-socorro espiritual. Não é justo a gente adentrar uma enfermaria para tentar sanar dificuldades de necessitados das várias espécies sem a habilitação necessária. Tu já imaginastes se uma unidade de pronto atendimento destas que nos atendem chamasse o vigilante para fazer uma sutura porque o médico está ocupado? Olha, chama ali o vigilante para fazer essa... Já imaginou a situação? Tu chega com um corte na unidade para ser atendido e alguém diz assim, olha, fica aqui que eu vou chamar o vigilante. Não, o vigilante tem a função dele. O médico tem a função dele. Isso se constrói com conhecimento de causa. Então não basta a faculdade mediúnica. Por maiores, tu me dirás, por maiores que sejam as tuas dores nos primeiros sinais da faculdade mediúnica. As dores não provêm da faculdade, mas das escolhas do passado, que de uma forma ou de outra
precisarão ser retificadas. Atendemos em reunião mediúnica pessoas que tiraram suas próprias vidas, que extinguiram as suas experiências carnais, que assassinaram seus cônjuges, ou que foram traídos pelos seus sócios. É preciso habilitação para tratar com tanta dor. É, no mínimo, uma questão de respeito com aqueles que, embora não tenham corpos, continuam tendo as mesmas dores, sentindo as mesmas dificuldades que nós. Como distinguir? Dizem os espíritos. Pela natureza das comunicações. Por isso, te digo, aos dirigentes, aos responsáveis pela tarefa, estuda e observa. Estudemos nós mesmos as comunicações e observemos. E sejamos honestos conosco mesmo. Se tu estás à frente das tarefas, não receias caridosamente chamar o companheiro de trabalho, a fim de verificar se há ignorância ou má criação, se há ignorância ou rebeldia. Pesa, eu sei, sobre ti a responsabilidade. E tem coisas que a gente gostaria de resolver pelo tempo, não é? Tem situações dolorosas da nossa vida que a gente fica esperando para ver se o tempo resolve. E algumas ele resolve. Mas tem outras que não. Tem outras que é o tempo que fica esperando por nós. Essa é triste, né? Quando o tempo fica esperando por mim para que eu resolva. Há situações que nós precisamos resolver. Com caridade, com compreensão, sem excluir, aproximando, instruindo, fornecendo as ferramentas necessárias para que a gente seja capaz de acolher aquele que, se hoje ainda não é capaz, não desenvolveu, não habilitou-se para a tarefa, que faça temporariamente outra. Porque, embora ainda persista a ideia de que os médiuns são divindades, não esqueçamos, eles estão em todas as tarefas da casa espírita. Nesta que ora me arrisco a operar, também é uma tarefa mediúnica. A aplicação de um passe. Não há no centro espírita tarefa puramente anímica. Há quem, por ignorância ou rebeldia, tente dissimular a presença de desencarnados. Toda tarefa na casa espírita tem um cunho de intermédio dos benfeitores. É que nós nos acostumamos e trazemos de outras experiências transatas a ideia de que os espíritos somente se comunicam nas salas escuras, à meia luz, no máximo, e com as portas cerradas. Como se eles precisassem de meia luz para transmitir os seus recados. Eles só precisam de corações benevolentes que se predispõem à renúncia de transmitir o bem, o bom e o belo. Por isso, logo as mensagens do alto chegam na tribuna, no passe, na distribuição de um farnel para aquele que necessita esquentar o estômago. Toda a casa espírita abunda de espíritos que, através de todos nós, falam-nos, trazem-nos as mensagens. Animismo, mistificação ou mediunidade. Vamos fazer um testinho para ver se a gente entendeu. Quem acertar, está liberado para fazer um lanche.
Vocês ficam rindo, mas é sério. Quem errar, fica mais 30 minutos numa aula de revisão. Uma espécie de recuperação. Vamos lá. Primeira mensagem. Capítulo 4, Transição Planetária. É uma obra ditada por Manuel Filomeno de Miranda, escrita por Divaldo Pereira Franco. É uma obra nova. Transição Planetária de 2010. Se eu não estiver trocando 10 ou 11. Acredito que 2010. E aí a gente extraiu um trechinho só para a gente comparar com esse outro. Já eu falo do que se trata o trecho. Mas eu quero que a gente faça uma comparação com o que está no capítulo 14 de Liberta-te do Mal, que é uma obra também psicografada por Divaldo Pereira Franco. Só que o espírito que a ditou é Joana de Ângeles. Então vejamos, 2 obras. Claro, aqui só está um trechinho de cada um dos capítulos, ditadas por espíritos diferentes, recepcionadas pelo mesmo espírito, pelo mesmo médium encarnado, Divaldo Pereira Franco. A questão aqui, nas duas, são os desastres coletivos, as mortes coletivas. Tanto Manuel Filomeno de Miranda quanto Joana de Ângeles estão tentando explicar, através dos médiuns, o porquê as pessoas desencarnam coletivamente. Aí vejamos o que diz Miranda em Transição Planetária. Foram atraídos, aqueles que desencarnaram juntos, por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos. Veja que por falta de palavras ele usa o termo forças magnéticas, que não tem relação com o que a gente entende. Há uma força que os atrai. Velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Então, por algum motivo, eles entraram naquele avião e desencarnaram no mesmo momento. A experiência pós-mortem é diferente para cada qual. É diferente para cada qual. No Liberta-te do Mal, tratando do mesmo tema, diz assim Joana de Ângeles: desse modo, resgatando os crimes hediondos cometidos contra a humanidade em reencarnações anteriores e que lhes pesavam na economia moral. Ela também está tentando, a benfeitora, explicar por que as pessoas coletivamente desencarnam juntas. É fácil verificar que o conteúdo é o mesmo. É fácil verificar que cada um, tanto Miranda como De Ângeles, cada um a seu modo, estão dizendo a mesma coisa. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês que está valendo um lanche? Quer dizer, a saída para o lanche, tá? Se tem cobrança lá, essa parte não está com o palestrante. Olha, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a palavra que o médium utilizou no final do trecho que eu selecionei. Economia moral. O que é isso? É animismo? É mediunidade? É mistificação? E então? Olha a sutileza. Desculpe. Quem errar fica. É mediunidade. Com o que Emmanuel está acrescentando aqui na frente. O tanto do médium no fenômeno. Não existe, segundo o livro dos médiuns, conforme estudamos há pouco, não existe fenômeno mediúnico puro. E não há nenhum demérito no teu animismo, porque tu és um intérprete das mensagens. O que não é justo é a gente interpretar a mensagem que não existe. O que a gente não pode fazer é interpretar a mensagem que não foi ditada. Porque aí não tem animismo nem mediunismo. Aí nós temos mistificação. Olha, está quase todo mundo ganhando lanche. Então a economia moral
a palavra utilizada, tudo indica, é do médium, porque foram ditados os dois trechos por espíritos diferentes, com linguagens diferentes. E quem conhece um pouquinho do trabalho de Joana de Ângeles e de Manuel Filomeno de Miranda, verá tão facilmente o quão diferentes eles são. O quão diferentes. É uma outra abordagem do mesmo assunto. Mas o médium intérprete, que foi Divaldo, usou a mesma palavra porque ela consta do seu cabedal de saberes, da sua caixa de ressonância. E a gente vê facilmente que a caixa de ressonância do médium que estamos falando não é pequena. Dado o esforço intelectual que faz, que ainda faz, apesar dos mais de 90 anos de encarnação. Porque se vais interpretar, é necessário conteúdo para tal. Por isso a necessidade do estudo. Esse é um trabalho que necessita de tempo. Não te apressas. Tempo. As dores e as perturbações que te visitam não são da faculdade. São das nossas escolhas equivocadas do passado. Cuida da tua saúde em primeiro lugar. Porque enquanto doentes estamos, nós médios estamos de atestado. Tu já imaginasse chegar em uma dessas unidades de tratamento e ser atendido em um grau de virose por um esculápio, por um médico que não para de tossir? Já imaginou uma situação engraçada? Você chega lá com a suspeita de virose, o que também não é difícil, né? Porque coitado dos vírus, né? Hoje tudo se atribui a eles. Tudo bem, tiremos essa parte de lado. E aí o médico não para de tossir enquanto te atende. Como seria? No mínimo exótico. No mínimo esquisito. É preciso, portanto, aconselhemos o médico que ele cure primeiro a tosse dele para pensar na minha, não é? É, no mínimo, prudente que ele cuide da dele para pensar na minha. É preciso, portanto, que a gente não tenha pressa, porque é trabalho delicado que exige capacitação intelectual, acima de tudo moral, e que vai exigir treinamento, tempo, para que a gente, na falta de espírito, não tente mistificar. Para que a gente, no afã de atender aqueles que nos cercam e que por vezes depositaram esperança na nossa mediunidade. Já pensou? E então a gente acaba caindo na ilusão de iludir, acreditando que seremos melhores se formos intermediários do bem nas mesas mediúnicas, esquecendo que é possível ser intermediário em qualquer lugar que estejamos. Bom, mas parece que todo mundo ganhou o lanche, não é? E a gente pode fazer um intervalo.